Olá, nesse vídeo nós vamos resolver um problema básico, né? Um problema inicial de física estelar. E o problema é o seguinte: considere uma esfera de massa m e raio r. Calcule a energia potencial gravitacional de uma esfera, assumindo que a. Uma densidade que é independente da distância ao centro, ou seja, você tem uma densidade que ela é constante em toda a sua esfera. Nesse caso aqui, a esfera a gente está considerando que é a nossa estrela ideal, né? Esfericamente simétrica. E no item B, você tem uma densidade que aumenta em direção ao centro de acordo com a seguinte equação. Rho de R é igual a Rho no centro da esfera, que multiplica 1 menos R, que é a nossa variável de raio, né, ao longo da esfera, dividido por R maiúsculo, que é o raio total, né, da nossa esfera. Só analisando logo rapidamente essa equação aqui, se na letra A nós temos uma densidade que é constante, ou seja, ela independe da distância ao centro, né? Ela independe de Rzinho, de R minúsculo. Nessa situação aqui nós temos uma densidade que ela aumenta em direção ao centro da estrela. O que é que nós podemos perceber? Na superfície da estrela, ou na verdade, vamos falar aqui de uma esfera, né? Nós estamos tratando com a esfera. Na superfície da esfera, nós vamos ter que R é igual ao R maiúsculo, que é o R total da esfera, ou seja, nós vamos ter R dividido por R, vai dar 1, 1 menos 1, 0, ou seja, a densidade da estrela, ou a densidade dessa esfera na superfície é 0. Exatamente porque não existe mais nenhuma camada superior para exercer pressão sobre a superfície. Enquanto que se nós consideramos o centro, né? O centro da esfera, no caso a variável radial R é igual a 0, essa razão, essa divisão aqui, ela some, nós vamos ficar só com 1 vezes ρc, ou seja, a densidade em R igual a 0 é igual à densidade no centro da esfera. Então nós vamos calcular essas duas densidades. Vamos calcular a energia potencial gravitacional para essas duas densidades, né? Uma que não depende do raio, outra que depende do raio, de acordo com essa equação. E depois nós vamos olhar para essa parte aqui, que é, em ambos os casos, A e B, escreva a pressão interna média necessária para o equilíbrio hidrostático e determine a pressão dentro da esfera dependente da distância ao centro. Nós vamos utilizar para resolver essa segunda parte a equação que determina o equilíbrio hidrostático e o teorema do virial. São essas duas equações que nós vamos utilizar nessa segunda parte, mas vamos prosseguir. Vamos começar com a letra A, onde nós temos uma densidade que independe do raio, ou seja, uma densidade constante e que nós vamos chamar de ρ0. Essa densidade constante, mas não preste atenção ainda nessa parte, olha só aqui para cima primeiro. Nós vamos usar essas duas equações, que é a equação para a energia potencial gravitacional de uma esfera, né, de massa m qualquer. Então, a primeira forma que nós escrevemos é como função da massa envolvida em um determinado raio R. Esse mr significa que em qualquer raio dentro da nossa esfera eu considero a massa que está envolvida por essa casca esfera dada por esse raio Rzinho. Então a energia potencial gravitacional é menos a integral de 0 à massa total da estrela de G m de R dividido pela variável do raio e integrada em dmr. Mas é mais interessante para essas questões que nós vamos fazer aqui não usar essa formulação
em termos da massa, né? Utilizar a variável independente, não massa, mas sim raio. Usar a variável independente raio. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar DMR em termos de algo que possa integrar no raio. E DMR, como já está aqui quase que evidente, porque você tem aqui G é esse G aqui, MR é esse MR aqui, dividido pelo raio que está aqui, e DMR é toda essa expressão aqui. É ρ de R, 4πr ao quadrado, que é a área da superfície de uma casca esférica, vezes dr, que dá o volume infinitesimal de uma casca esférica de espessura dr. Multiplicado pela densidade, você tem dmr. Ok? Então nós transformamos essa equação aqui para energia potencial gravitacional integrada na massa. Agora nós estamos integrando na variável raio. E o que é que nós vamos fazer? O que é que nós temos que saber para construir essa integral aqui? Nós já foi dado na questão que a densidade ela não depende do raio. Então essa densidade eu vou chamar de ρ0 e ela pode sair da integral. Mas agora eu tenho que saber quem é MR, subscrito Rzinho, né, que é dependente do raio. E para calcular esse termo, nós utilizamos essa integral, que a massa envolvida em uma casca esférica qualquer é o quê? É a integral de ρ de R vezes 4πr ao quadrado dr. Como a densidade ela não depende do raio, sai da integral, ρ0. Eu fico só com a integral de R ao quadrado dr. Integral de R ao quadrado dr é R ao cubo dividido por 3. Então, nós obtemos que para essa densidade, o termo MR é dado por essa expressão. E agora nós podemos resolver essa integral, né? Esse ρ, ele saiu aqui como ρ0. E agora nós temos dentro da integral MR vezes R dr. MR sendo isso aqui. E agora é só matemática, né? Só cálculo. Substituindo MR nessa equação, nós vamos ficar com a integral de 0 até o raio total da esfera de R à quarta dr. Integral de R à quarta dr, substituindo já os limites de integração, né? Fica R à quinta sobre 5. A resposta final para a energia potencial gravitacional de uma esfera cuja densidade não depende do raio é essa expressão aqui. Ok, vamos passar agora para a nossa segunda expressão, né? Nossa segunda expressão, onde agora a densidade ela é dada por essa equação aqui e não mais sendo constante. Em termos do raio, né? Ela varia com o raio da estrela. Os passos são exatamente os mesmos, sendo que agora é um pouco mais complicado matematicamente, né, para calcular quem é o M de R, porque ele não é mais constante o ρ. Então vou pegar essa expressão aqui, vou jogar dentro, vou substituir no ρ e resolver essa integral. Substituir aqui, nesse caso, o ρc, que é a densidade no centro, esse daqui sim é uma constante, ele pode sair da integral. Eu vou ter que integrar essa expressão aqui, 1 menos R dividido por R maiúsculo, vezes R ao quadrado dr. Você pode separar, né? Separar em duas, utilizar a propriedade distributiva aqui, separar em duas integrais e você vai encontrar exatamente essa resposta aqui, quando você resolver as integrais. Encontrado quem é M de R, agora eu vou precisar o quê?
voltar lá para a equação da energia potencial gravitacional e substituir tudo, né? Substituir quem é ρ de R, substituir quem é m de R e resolver. O que nós vamos fazer agora? Está aqui a expressão para a energia potencial gravitacional de uma esfera. E a partir daqui é só matemática. Substituindo as expressões, substituir aqui quem é m de R, que a gente calculou, substituir quem é ρ de R, que é essa parte aqui, e esse finalzinho aqui é essa parte, né? E agora essa parte é bem chata, são várias multiplicações aí que você tem que fazer, dividir em várias integrais de polinômios, né, para resolver. Mas quando você fizer tudo, eu fiz num aplicativo de resolução de integrais, e a resposta final é essa. Quando você substitui os limites de integração, você obtém essa parte aqui que já estava fora da integral, que multiplica 13 vezes 5 ao cubo dividido por 2.520. E só rearranjando os termos, você coloca dessa forma aqui. E multiplicando, né? Eu tenho um 16 aqui, tenho 13, tenho 2.520. Dá para simplificar as coisas aqui. Eu fico com 26 menos 26π ao quadrado sobre 315, constante gravitacional, densidade no centro da esfera ao quadrado vezes o raio da esfera à quinta potência. Então, encontrei também a energia potencial gravitacional para essa esfera, cuja densidade foi dada no item B. E agora tem a segunda parte da questão, né? Em ambos os casos, escreva a pressão interna média necessária para o equilíbrio hidrostático e determine como a pressão dentro da esfera depende da distância para o centro. Nós temos duas equações que nós vamos precisar utilizar para resolver esses dois itens. Para escrever a pressão interna média necessária para o equilíbrio hidrostático, nós vamos utilizar uma forma particular do teorema do Virial, onde diz que a pressão média no interior da esfera necessária para o equilíbrio hidrostático é igual a menos 1/3 da energia potencial gravitacional sobre o volume da esfera. E aqui é a nossa velha condição para o equilíbrio hidrostático no interior da esfera, que diz que a derivada da pressão com relação ao raio é menos constante gravitacional massa envolvida em uma determinada casca esférica, densidade da estrela, que também para um caso é dependente do raio e para outro caso não é, né? Para o caso A não depende do raio, é ρ0, e para o caso B depende do raio, dividido por R ao quadrado. Então vamos só substituir o que a gente já obteve e resolver essa segunda parte da questão. Então, para a letra A, pressão média no interior da esfera necessária para o equilíbrio hidrostático é menos 1/3 de U sobre V. A gente só substitui o valor da energia potencial gravitacional que a gente encontrou e divide pelo volume total da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. A gente obtém esse valor aqui. E a pressão dependente do raio no equilíbrio hidrostático, da mesma forma, a gente vai só substituir o que a gente já calculou. A gente já tinha calculado quem era m de R, já tinha calculado quem era ρ, que é uma densidade constante, não depende do raio. Coloca aqui quem é mr, coloca aqui quem é ρ, que é ρ0. E a gente fica com essa integral bem simples, que é a integral de R dr. Essa integral é R ao quadrado sobre 2. Sendo que, como eu estou fazendo uma integral aqui sem limite de integração, né, eu tenho que adicionar uma constante de integração. E essa constante de integração é justamente a pressão no centro da estrela. Por que eu sei disso? Porque quando eu coloco R igual a 0,
que é a pressão no centro, você vê que esse termo aqui, ele some, ele vai embora. Então, essa constante de integração necessariamente é a pressão no centro da estrela. Ok? E daqui para cá eu só fiz rearranjar os termos, né? Simplifiquei o 4 com 2, ficou um 2 aqui em cima, ρ 0 ao quadrado, g, r ao quadrado, mais a pressão no centro. E agora para o segundo caso, também exatamente a mesma coisa, matematicamente um pouco mais complicado, porque as expressões para esse segundo caso, a densidade, dependendo do raio, é um pouquinho mais matematicamente mais complexo, né? Mas é exatamente os mesmos passos, são exatamente os mesmos passos. Substitui o que a gente encontrou para energia potencial gravitacional, está aqui, divide pelo raio total da esfera, a gente obtém que a pressão interna média dentro da esfera no equilíbrio hidrostático tem que ser dada por essa expressão. E para calcular a pressão dependente do raio, vamos substituir o que a gente calculou para mR e para ρ. mR a gente achou isso aqui e ρ é o que é dado no item B, essa expressão aqui. Novamente, uma integralzinha bem chata de resolver. Eu também não resolvi à mão. Eu coloquei num software de resolução de integrais e obtive essa resposta aqui. Mais uma vez, eu fiz uma integral sem limite de integração, né, indeterminada. Então, eu tenho que necessariamente existe uma constante de integração que, mais uma vez, é a pressão no centro da estrela. Por quê? Porque pressão no centro da estrela é dada quando R é igual a zero. Se eu substituir aqui R igual a zero, você vai ver que eu tenho esse termo aqui que vai zerar tudo, né? Todo esse primeiro termo aqui, ele vai embora, esse termo negativo. Ele vai embora, então o que fica necessariamente tem que ser a pressão no centro da estrela. E o interessante, se você observar bem, nos dois casos, é que nós podemos saber exatamente quem é a pressão no centro da estrela para essas duas densidades. Porque se quando você coloca R igual a zero, você zera esse termo aqui, porque ele tem um R, então se R igual a zero, isso tudo aqui vai embora e você tem uma pressão que necessariamente é a pressão no centro, ok? Mas se você coloca que R é igual a R maiúsculo, ou seja, o raio da esfera, então você vai substituir esse valor aqui, esse Rzinho vai ficar um R maiúsculo, ou seja, você vai ter um termo que você conhece, 2π sobre 3 ρ 0 ao quadrado g R da esfera ao quadrado, mais pressão no centro é igual ao quê? Pressão na superfície da esfera é igual a zero. É igual a zero. Então você utilizando essa segunda condição de contorno, que é usando o raio igual ao raio na superfície da estrela, você consegue estimar quem é a pressão no centro. Então você tem essas duas condições de contorno, né? Pressão P de R igual a zero é igual a pressão no centro, e P de R igual a R da esfera é igual a zero. Utilizando essas duas, você primeiro determina quem é a constante de integração, que é PC, e depois você pode estimar qual é a pressão no centro. Aqui da mesma forma, né? Primeiro a gente coloca aqui R igual a zero. Esse termo aqui, ele vai embora, você fica só com a pressão no centro. Se você agora escolhe que R é igual a R da esfera, o raio total da nossa esfera, você vai substituir aqui onde tem R minúsculo, vai colocar R maiúsculo, vai simplificar as coisas aqui bastante. Você vai obter um termo que tem um valor fixo, já que 4π ρ de C, G, e um termo aqui que depende do raio da esfera é um valor constante, e você vai poder estimar
quem é a pressão no centro, igualando tudo isso aqui a zero. Então é isso, pessoal. Ficando por aqui, essa foi a questão de hoje. Até mais.